Fica aí a recomendação do diácono. O diácono é para isso mesmo, né, irmãos? Meus irmãos, nós vamos ler o Pacto das Igrejas Batistas. É muito importante que todos saibam que nós nos entendemos como uma família em que todos cuidam de todos e em que há um compromisso de cuidado. Nós firmamos diante de Deus uma série de compromissos. Nós não entendemos, irmãos, que isso aqui seja um auditório e as pessoas vêm assistir a uma apresentação. Nós entendemos que somos uma igreja e o que nos une é a convicção que temos. Então eu quero convidar os novos membros a lerem com a igreja o Pacto das Igrejas Batistas, o compromisso que temos como membros. Vamos fazer a leitura todos juntos? O texto está projetado e aí no verso do certificado de batismo os irmãos têm. Eles já conhecem e disseram que creem nisso, que concordam. Então, irmãos, eles não estão lendo pela primeira vez, eles conhecem esse pacto de membresia. Vamos todos nós ler juntos? Tendo sido levados pelo Espírito Santo de Deus a aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, tendo sido batizado sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto: comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, ajudar-nos mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém. Quero convidar o pastor Guilherme Fonseca para orar, agradecendo a Deus pelos novos membros, enquanto as crianças já caminham para a entrada principal do auditório, porque terão um tempo juntas no culto infantil. Todas as crianças que os pais desejarem encaminhar, podem seguir para a porta principal, elas poderão participar do culto infantil. Na galeria também há muitas crianças que estão caminhando, e nós aguardaremos somente que elas estejam reunidas com os seus líderes, todos eles sinalizando ali as idades nas plaquinhas, e então nós vamos orar com o pastor Guilherme. Damos graças a Deus porque o pastor Guilherme tem atuado em muitas igrejas como pregador, nessas últimas semanas inclusive, mês de juventude, a agenda dele sempre fica cheia, e que bom tê-lo aqui hoje. Eu o visitei recentemente e pude ouvir um pouco daquilo que ele pôde fazer em prol da expansão do reino de Deus nessas últimas semanas. Muito bom, pastor, tê-lo aqui. Vamos orar agradecendo a Deus por essas vidas. Amém, Senhor, nós te louvamos por cada vida presente aqui que foi batizada.
Nós te louvamos porque o Senhor se revelou a cada um deles e graciosamente o Senhor os abraçou. Foram inseridos na igreja do Senhor, são parte da família e por isso nós estamos em festa. Nos juntamos em festa com os céus nessa noite. Amém. Pedimos que o Senhor possa guardá-los de todo mal, o Senhor possa fazer com que eles sejam edificados através da igreja, atuando na vida deles, e que eles deem frutos mais e mais, quanto mais o dia em que nós veremos o Senhor face a face se aproxima. Nós te agradecemos por essas vidas, por esse momento, por essa festa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dizer para eles que, como membros agora, eles também são bem-vindos, irmãos? Não vamos falar do volte sempre, não. Só sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, irmãos. Podem sentar. Abram a Bíblia, irmãos, em Lucas 13, versos 20 e 21. Hoje nós leremos a parábola conhecida como parábola do fermento. A nossa igreja tem estudado nos domingos à noite, sempre que possível, as parábolas do Senhor Jesus. Lucas 13, versos 20 e 21, nos apresenta esta que é conhecida como a parábola do fermento. Se porventura você não tem como acessar a Bíblia, ou impresso em algum aparelho aí, você pode na transmissão do culto, tem também o texto agora à disposição. Aproveito para dar as boas-vindas também a quem está na transmissão, dezenas e dezenas de aparelhos conectados a nós. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais: a que compararemos, ou a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Meus irmãos, não existe um contexto melhor para se falar desta importante parábola, conquanto apresente-se curtinha aí no texto bíblico, do que um contexto de recebimento de tantos novos membros na igreja local. Essa parábola, irmãos, tem uma mensagem preciosíssima para igrejas como a nossa, igrejas que não abriram mão da qualidade do ensino, da qualidade da fé dos crentes, mas que também desejam sim o crescimento, não porque, irmãos, sejamos pragmáticos quanto aos números, não porque nos empolguemos tão somente com os números, mas porque o aumento significa mais vidas sendo influenciadas pelo Evangelho de Jesus, mais pessoas sendo convidadas a experimentarem a vida abundante que é em Cristo, mais pessoas podendo influenciar esse mundo com o Evangelho, muito mais pessoas semeando Cristo, falando de Cristo, vivendo em Cristo Jesus. Essa parábola, irmãos, nos lembra que nós veremos sim o crescimento da igreja de Cristo. Assim como outras parábolas, a exemplo da anterior, a do grão de mostarda, Jesus diz que o seu reino, sendo implantado por ele, iria sim expandir-se, o que muita gente não conseguia vislumbrar. Nos dias de Jesus, havia quem acreditasse que os seguidores de Cristo, chamados cristãos, até de modo depreciativo, são pequenos cristos, são mini-cristos, eram por muitos tidos como uma nova seita judaica que passaria, como tantas outras passaram. A ideia de muitos era, eles vão por um tempo falar, agir, se reunir, mas eles, como tantos outros grupos que ascenderam e deixaram de existir, também terão o seu tempo em que encerrarão as suas atividades. A parábola de Jesus diz não, o reino de Deus é semelhante a um fermento que uma mulher esconde em 3 medidas de farinha. E essa porção daria para alimentar numa refeição pelo menos 100 pessoas. Então aqui nós estamos falando de uma grande quantidade de alimento. Naquela cultura era muito comum que o homem fosse cultivar a terra e a mulher preparasse o alimento. Então a parábola tem-nos essa constatação. Haverá sim um crescimento da obra de Jesus, mas
haverá uma descaracterização da igreja de Jesus. Nós devemos desejar o crescimento da igreja, mas não devemos esquecer os elevados critérios do nosso Deus. Ainda que nós, seres humanos, tenhamos rebaixado os critérios para que alguém seja membro de uma igreja, ou para reconhecer um grupo como igreja, ou para pregar aquilo que é a mensagem da igreja, Deus não mudou, irmãos. Ele não necessita de popularidade. Deus, o nosso Deus, continuará sendo o Senhor sobre todas as coisas, ainda que o mundo inteiro não o reconheça como Deus. Ele é soberano, Ele não está vinculado aos nossos critérios de sucesso, de aprovação. Irmãos, essa parábola é um alerta de Jesus para a descaracterização do cristianismo enquanto houvesse o crescimento já anunciado por Jesus. Vejam que a parábola anterior, a do grão de mostarda, fala do crescimento. Mas depois dessa parábola, ao falar da porta estreita, Jesus diz: entendam que muitos procurarão entrar por uma porta estreita, que é o Evangelho, está em Lucas 13, 24, e não poderão, porque não demonstrarão frutos de arrependimento, não demonstrarão amor genuíno pelo Senhor, não demonstrarão a disposição por ser discípulos fiéis do Senhor Jesus Cristo. Ainda na sequência, Jesus lamenta quando vê Jerusalém, e os irmãos podem observar o sentimento de Jesus em Lucas 13, 34, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Jerusalém, que enquanto recebe homens de Deus, os rejeita. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis fazer contigo como a galinha faz com os seus pintinhos, colocar debaixo das minhas asas, proteger, cuidar, encaminhar, e vocês não quiseram. Então, irmãos, o contexto da parábola para os ouvintes de Jesus é de fácil entendimento. Jesus está falando de um crescimento, mas de um crescimento que pode vir com diminuição da qualidade. Jesus conhecia muito bem o Antigo Testamento e sabia que aqueles que o ouviam lembravam de tudo que o Antigo Testamento diz, por exemplo, sobre o fermento. Jesus, irmãos, nesse cenário, está, na verdade, chamando a sua audiência empolgada e está dizendo: nós estamos crescendo e continuaremos crescendo, mas tenham cuidado com o fermento que pode prejudicar toda essa boa massa, todo o pão. Isso nós já conhecemos. Quando vim morar em Divinópolis há 13 anos, eu conheci um excelente pão de queijo. Nosso irmão Kleber realmente fez um pão de queijo extraordinário. Kleber está por aí? Está bem representado pela Cida. Cida, era queijo legítimo com ovo caipira. Quando estourava o ovo, ele dizia até uai, né? Irmãos, e eu provei aquele pão de queijo e achei, Anderson, que em todo lugar pão de queijo era pão de queijo. E morando em Divinópolis, eu fui a um supermercado, e eu não vou dizer qual é, porque senão ele vai à falência, vocês vão deixar de ir lá. E comprei pão de queijo, cheguei em casa todo feliz, disse a minha esposa: trouxe pão de queijo. E ela, quando viu o pão de queijo, disse: mas isso é pão de queijo? Eu sou o mais empolgado da casa. Eu disse: não, claro que é, só que tem cor diferente de pão de queijo. Irmãos, no linguajar da Sâmila, Roberto, era um pão de queijo borrachudo. Irmãos, quando se produz pão de queijo em escala industrial ou para vender para muita gente, nós sabemos, o sabor não é o mesmo. Não é o mesmo daquele que o Carlinhos fez, né, irmã Adriana? Carlinhos, irmãos, não tira somente foto boa, não, ele faz pão de queijo bom também. Agora, Carlinhos, você administra as visitas que vão surgir lá em sua casa. Nós já sabemos disso, irmãos. Cresce e perde a qualidade. A palavra de Deus nos chama a pensar no crescimento sendo avaliado para que não seja um crescimento descaracterizado. Nós estamos falando da igreja, irmãos. Não estamos falando de uma empresa. Deus nos livre de olhar para vocês como consumidores, como clientes. Isso é abominável aos olhos de Deus. Deus nos livre, irmãos, de pensar na igreja como um negócio. Deus nos livre, irmãos,
de esquecer que vocês são ovelhas pelas quais Cristo Jesus morreu, e vocês devem ser alimentados com a verdade, e vocês devem ser conduzidos pelo caminho da verdade, e vocês devem ser alertados quanto aos lobos que há nesta vida e que querem devorar o rebanho do Senhor Jesus. Pois bem, Jesus utiliza-se pegando símbolos do Antigo Testamento, muito conhecidos do seu auditório, para dizer: avaliem o crescimento do meu reino, vejam o fermento. Quando Jesus diz: o meu reino é semelhante ao fermento, aparece nas Escrituras sempre como figura daquilo que é ruim. O fermento, irmãos, é sinônimo de corrupção, é sinônimo daquilo que é insatisfatório. Nas casas de Israel, por exemplo, nas grandes festas como a da Páscoa, não se deveria utilizar pão com fermento. Ainda hoje, na ceia do Senhor, nós utilizamos o pão sem fermento, por conta do símbolo. Notem, meus irmãos, que em Israel, nas casas, havia sempre a predileção pelo pão considerado um pão puro, um pão de boa qualidade, que é o pão sem fermento. E nos sacrifícios a Deus, os pães também não eram pães fermentados. No Novo Testamento, aparece 13 vezes a menção ao fermento, sempre associando o fermento ao mal e à ação do maligno. Especialmente sob 3 pontos de vista. Heresia. Vejam o que diz Mateus 16, a partir do verso 6. A palavra de Deus diz que numa igreja, nessa massa, nesse pão, do pão da vida que é Jesus, quando alguém professa aquilo que é contrário à palavra de Cristo e está lançando fermento sobre a farinha que é a igreja, Jesus disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Daqueles que, por exemplo, não criam que Jesus é o Salvador, ou não criam na ressurreição dos mortos. Versículo 7, eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina, do ensino dos fariseus e saduceus. Então, irmãos, essa referência é um alerta para a igreja. Cuidado, porque há heresias que produzem rápido crescimento, mas descaracterizam a igreja, matam a igreja. Irmãos, a primeira referência que trago é essa: o fermento como sinônimo de heresia, de um ensino que não se conforma à palavra de Deus, que não vê o homem como a palavra de Deus vê, um pecador necessitado de Cristo Jesus para salvá-lo, que não vê Cristo como a palavra de Deus o vê, como o Senhor e suficiente Salvador. Meus irmãos, o fermento também é visto como sinônimo de hipocrisia, professar fé em Jesus, mas na vida prática negar Jesus, falar de amor, mas não amar, falar de justiça, mas se comportar como um injusto, falar de família, mas desprezar a família, falar de doação, mas se tornar um acumulador, escravo de dinheiro. Vejam, irmãos, o que nos diz Lucas 12, verso 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, então muita gente estava em volta de Jesus, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Daqueles que dizem conhecer a palavra e dizem que são mestres da palavra, mas negam com a vida impura que conheçam a palavra. Há ainda uma outra referência, que é o amor ao mundo, o mundanismo, a secularização da igreja. Vejam 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8, como a palavra de Deus trata fermento.
1 Coríntios 5, 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Na igreja de Corinto, segundo esse capítulo, no verso 1, havia imoralidade, irmãos. Um homem que estava tomando para si a esposa do seu próprio pai. E naquele momento uma igreja que cresceu, mas cresceu com fermento que trouxe impureza à igreja, nada fez. Nada disse. O apóstolo Paulo, meus irmãos, diz: entregue essa vida a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. Um homem zeloso do evangelho que diz: deixa agora ele sofrer as consequências do pecado dele, para que ele veja quão mal é o pecado e se volte para o Senhor. Então, irmãos, fermento na palavra de Deus é aquele elemento que parece pequeno, pouco significativo, mas que é capaz de mexer com a qualidade da massa, fazendo-a inchar, fazendo-a descaracterizar. A igreja de Cristo deve ser massa sem fermento. Jesus sabia que no Antigo Testamento, por exemplo, em Êxodo 12, 15, a palavra do Senhor nos fala assim: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Êxodo 12, 15. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. O Senhor ensinando ao seu povo de Israel a necessidade de viver de modo santo, então estabeleceu: não se coma pão com fermento. Jesus sabia disso. Isso está em concordância com a palavra do Senhor no Novo Testamento. Vejam Gálatas 5, versos 7 a 9. Gálatas 5, 7, aquele espanto do apóstolo Paulo com os crentes da Galácia: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Ou seja, Paulo está dizendo: vocês estavam crescendo para a glória de Deus, representando o nome de Cristo e tornando-o exaltado. Vocês estavam atraindo vidas de modo correto a Cristo. O que aconteceu? Vejam o verso 7, irmãos. Vós corrieis bem. O que aconteceu? Verso 8 agora: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ainda no verso 9, a palavra de Deus diz assim: um pouco de fermento, um pouco de pecado, um pouco de omissão, um pouco de hipocrisia, um pouco de desprezo a Cristo, um pouco de esquecimento da palavra, leveda toda a massa. Plutarco, um historiador grego, expressou a ideia que o mundo antigo tinha do fermento. Ao contrário de nós, o fermento não era tão bem-vindo naqueles dias. Plutarco disse o seguinte: o fermento é ele mesmo gerado pela corrupção e também corrompe a massa à qual foi adicionado. Então, irmãos, enquanto olhamos, nos alegramos e vibramos com o crescimento da igreja, lembremos-nos que devemos identificar o fermento e rejeitá-lo para que a igreja seja o pão sem fermento. Mas a parábola de Jesus nos fala de uma personagem que é uma mulher. Uma mulher tomou o fermento e o escondeu em 3 medidas de farinha. Quem é essa mulher? Nós estamos também falando do ponto de vista simbólico. Nada aqui de referência ao gênero. A ideia é que, naquela cultura, a mulher é quem produzia o alimento, é quem fazia a massa. Então, a palavra de Deus faz referências à mulher como reino, como cidade e como igreja. Aliás, um dos símbolos mais preciosos da igreja é que ela é a esposa de Cristo, é a sua noiva. E com ele estará unida eternamente, como a esposa está ao seu esposo, devendo viver em amor eternamente. Então a figura da mulher, irmãos, falava muito à mente hebraica daqueles dias. Por exemplo, vejam a associação de um reino a uma mulher.
aquela que está sobre muitas vidas e que as influencia. Veja Isaías 47, verso 5. Aqui está uma referência do profeta Isaías, que nos ajudará a entender a parábola. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. O povo caldeu tinha um reino forte e poderoso, que era considerado uma grande mãe dos reinos. Quem ouvia Jesus sabia do que Jesus estava dizendo. Estava falando da ação deliberada de alguém que tem autoridade para trazer o fermento sobre a massa. O símbolo da mulher como uma cidade, Jeremias capítulo 6, verso 2. Jeremias 6, 2 diz assim: a formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. O Senhor trará juízo à cidade de Jerusalém, por conta do pecado de Jerusalém. E uma referência à igreja como mulher. Vejam Gálatas 4, versos 25 e 26. Gálatas 4, versos 25 e 26, a palavra de Deus diz assim: ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Nós todos somos filhos da Jerusalém celestial, porque nela habitaremos eternamente, nós os que cremos em Jesus e fomos por ele salvos. É uma ideia aqui de uma igreja verdadeira. Os remidos, os salvos, todos os crentes que salvos por Cristo estarão eternamente nos céus. A Jerusalém do céu é a nossa mãe. Mas vejam agora a referência à falsidade. Apocalipse, capítulo 17, versos 1 e 2. A profecia diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Aqui a palavra de Deus está dizendo solenemente: existirá uma igreja identificada como cristã, que alcançará o mundo, mas se prostituirá com os seus ídolos, se desfigurará por deixar de ser fiel a Cristo. Aqui é uma referência negativa. A igreja como uma mulher que se prostituiu, que rompeu o pacto com seu esposo Cristo e se envolveu com outros. Mas ainda há um outro símbolo na parábola. Jesus diz que o reino dele é como um fermento que uma mulher tomou e escondeu. É uma ação sorrateira. As pessoas não viram. Não é uma ação deliberada. Posto que é maldosa, posto que tem um alvo reprovado por Deus, isso é feito com sutileza. Irmãos, não acreditem que Satanás se apresenta à igreja dele como os desenhos animados: chifre, tridente e rabo. Não. Ele se apresenta convidativo, com palavras igualmente convidativas. Aliás, quando eu vejo crentes idolatrando figuras políticas, por exemplo, eu concordo com o pastor Tiago Mates, pastor Guilherme, que será muito fácil para o anticristo enganar muitos cristãos, porque há muitos cristãos que veem figuras políticas como se fossem o próprio Deus. Isso é pecado, irmãos. Seja qual for a sua ideia, seja quem for que você acredita ser um bom referencial político, não divinize aquilo que não é divino. Não dê a homens o lugar que é de Deus. O anticristo conseguirá, com sua ação política inclusive, seduzir a muita gente. Irmãos, Jesus está dizendo que na farinha, no pão, na igreja dele, alguém sorrateiramente, de modo oculto, disseminará falsas doutrinas, acrescentando aquilo que jamais deveria ser acrescentado. Então, irmãos, a parábola é um convite para que vocês estejam em alerta. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque enquanto a igreja cresce, existe uma descaracterização acontecendo a ponto de a verdadeira igreja ser taxada, por exemplo, de fria.
de tradicional, de ultrapassada, de morta, de antiquada. Irmãos, é algo esquisito, como uma igreja que prega a palavra é tida como ruim, como uma igreja que ainda acredita que os crentes têm que dar bom testemunho, é tida como ultrapassada, como uma igreja cujo centro do seu culto é Jesus Cristo, é apelidada de fria. Irmãos, os homens criaram um culto que lhes agrada, em que as pessoas bailam, se agitam, rodopiam, caem ao chão e, tomadas por experiências muito esquisitas, saem dizendo que o culto foi uma bênção. Para quem? Cristo Jesus foi exaltado ou o homem foi atendido em seus desejos, que poderiam ser atendidos num show, num baile, numa discoteca? Vejam Gálatas capítulo 2, verso 4, meus irmãos. Isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. O Senhor Jesus, pela sua palavra, diz: olha, tratem com amor, mas sejam firmes. Se alguém no seio da igreja tenta levar a igreja para longe do seu Senhor, o seu proprietário que é Cristo, e longe de uma vida de santidade, digam que ele precisa mudar de vida, inclusive o pastor. Sim. Irmãos, quem disse que pastor é dono de igreja? É porque nos nossos dias nós encontramos igrejas com nome e com foto dos seus proprietários. Se alguém é dono da igreja, não é dono da igreja de Jesus, porque Jesus não divide a glória dele com ninguém. Irmãos, nós estamos vivenciando um tempo muito triste, em que parece que pastores em alguns lugares não têm que prestar contas. Nós não cremos nisso. Pastores precisam ser modelo do rebanho, e se eles negarem a vontade e a palavra de Deus, eles precisam ser corrigidos, precisam ser tratados pela igreja. Precisam sim ser chamados de volta ao testemunho fiel do Senhor Jesus. E graças a Deus, nesta igreja, todos os pastores foram eleitos pelos membros e podem ser exonerados. Seria bom não esquecerem disso, porque estamos falando de uma igreja bíblica. Se o pastor não quer ser fiel ao Senhor e não quer ser exemplo, que ele busque outro lugar para estar. Irmãos, nós estamos falando da possibilidade de líderes que querem popularidade, que querem estabilidade financeira, que querem aplausos, se assenhorearem da igreja de Jesus Cristo. Judas, em sua epístola, nos versículos 4 e 5, diz: certos indivíduos se introduziram com dissimulação, parecia até que eram crentes verdadeiros, estavam em tudo, bem dispostos, queriam trabalhar e ajudar, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, olha o que a Bíblia diz, gente dentro da igreja ímpia, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. Deus é amor, então vamos fazer o que a gente quiser. Deus não nos reprovará. Gente que nega o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ainda em 1 Coríntios 10, 17... nessa parte final do sermão, eu preciso ler para os irmãos. Para mim e para vocês, 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Irmãos, a parábola diz, existe um pão, uma massa, e uma falsa igreja, quis ser a mãe da igreja e colocou ali fermento, heresia, hipocrisia, pecaminosidade. Mas nós, igreja, não devemos esquecer que nós somos um só pão, um só corpo. Não é possível existirem duas igrejas, só existe uma igreja de Jesus, aquela que obedece, aquela que lhe é fiel. Vejam, irmãos, o alerta, capítulos depois, em 1 Coríntios 13, a partir do verso 7, ou melhor, 1 Coríntios 3, capítulo 3, verso 7, e esse é o último texto que lerei. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Não fosse pela graça de Deus, aquele que primeiro anunciou o evangelho não teria plantado uma igreja.
Não fosse pela graça de Deus, o que cuidou da igreja não veria a igreja crescer. É Deus quem dá o crescimento. Vejam o verso 8, irmãos. Porque verso 8. Ora, o que planta e o que regam são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Verso 9. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo diz, olha, lancei o fundamento aqui em Corinto, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Meus irmãos, nós devemos proclamar a salvação em Cristo, trabalhando para que o reino de Deus cresça, mas este crescimento deve ser avaliado, por causa daquilo que pode acontecer neste mundo mal. A palavra de Deus diz, cresçam, mas cresçam sem fermento. O fermento do pecado, da hipocrisia, da falsa religiosidade. A minha oração é que esta igreja continue como sempre tem acontecido ano após ano, crescendo. Mas que enquanto cresce, meus irmãos, em número, cresça também em amor pelo Senhor, em fidelidade à palavra, em submissão a Cristo, em contrição, em atos que glorificam o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos, acompanhe o pastor Petrônio em oração, porque nós nos prepararemos para o momento final deste culto, que é a celebração da ceia do Senhor. E como diz a palavra do Senhor, por meio do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma assim do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você que é membro de uma igreja genuinamente evangélica, isto é, que crê que a Bíblia Sagrada é a única palavra de Deus, e Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, poderá participar. Mas não faça isso sem se avaliar antes, confessando pecados, reafirmando compromissos com Cristo, aproximando-se do Senhor em oração pela fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, somos pecadores miseráveis e sem a Tua graça jamais poderíamos ter o privilégio de estarmos em Tua presença. O privilégio de Te servir, o privilégio de fazer parte do Teu povo que é a igreja do Senhor, pela qual Ele derramou seu sangue precioso, puro, perfeito, para nos dar remissão de pecados, para nos dar perdão, para nos dar vida eterna. Ó Deus, nós não queremos essa contaminação com o fermento desse mundo, com o fermento do pecado. Não queremos, ó Deus, como igreja, vacilar, ser permissivos, ó Deus, com falsas doutrinas, com um jeito de viver que não é aprovado pelo Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, nós queremos conhecer a Tua palavra para que ela seja usada pelo Espírito Santo para nos purificar. Nós somos confrontados, ó Deus, pela Tua palavra, e neste dia tão especial, quando recebemos irmãos que estão começando essa jornada conosco, nós queremos confessar ao Senhor, confessar o nosso pecado, confessar nossa limitação, nossa fraqueza, dizer, ó Deus, que muitas vezes tropeçamos em palavras, muitas vezes acomodamos em nossa mente pensamentos que não estão de acordo com o Teu Santo Espírito. Nós também falhamos em nos omitir diante da necessidade do nosso irmão. Nós falhamos em cometer atos, ó Deus, que não são aprovados pelo Senhor. Mas suplicamos nesse momento